Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no seu coração nesse momento. Eu sou o pastor Marcos Nascimento, para aqueles que me conhecem, lá na CBPaz, para os novatos que eu ainda não tive a oportunidade de encontrar, desejo que a presença de Deus, que a graça de Deus alcance sua vida, seu coração nesse momento. Nós já tivemos a oportunidade de louvar a Deus, já tivemos a alegria de participar do louvor com os irmãos aqui dos Estados Unidos, com quem nós temos tido a oportunidade de conviver, e são pessoas preciosas, servos de Deus, pessoas comprometidas com o Senhor, mas também agora nós teremos a alegria de ouvir a palavra de Deus. Estava conversando com o pastor Reinaldo agora, nesse momento, a respeito da transmissão, e ele leu o texto que eu vou pregar, então a gente já está bem sincronizado, sem perceber, né? Nós vamos compartilhar hoje o texto que está no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, e também vamos citar alguns outros textos. Se você quiser tomar nota, você se prepare aí com a caneta e um papel, tá ok? Bom, o texto de Atos, no capítulo 2, e o versículo de número 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que haviam dia a dia os que haviam de ser salvos. Amém. Que Deus possa abençoar a sua palavra, que Deus possa usar essa palavra como ferramenta e instrumento para edificar seu coração e também para guiar sua vida nesse tempo de crise que o Brasil tem enfrentado, que o mundo tem enfrentado, mas nós, em Cristo, nós conseguimos superar cada um dos desafios que a vida nos oferece e vamos vencendo em nome de Jesus. Bom, hoje eu quero compartilhar sobre a manifestação dos filhos de Deus. Eu estou tomando emprestado a frase de um versículo que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 19, que fala a respeito da natureza caída que aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e é um texto a respeito de salvação, um texto muito profundo que vale a pena ser estudado, mas hoje eu estou tomando emprestado apenas a frase em si, como sendo um meio de aplicarmos um entendimento importante a respeito de quem são os filhos de Deus, de como os filhos de Deus podem se manifestar na terra, fazendo diferença nessa geração, porque é uma das formas de nós estudarmos e entendermos esse texto. É claro que esse texto não se refere a nenhum filho de Deus em especial, especificamente, na verdade, é muito mais amplo do que a gente possa imaginar, mas eu quero hoje tratar disso pensando na igreja de forma geral, pensando no corpo de Cristo, não apenas a comunidade batista da paz, mas o cristão em si, o homem de Deus, a mulher de Deus, que está vivendo nessa terra e que tem o compromisso de se manifestar nessa geração como homem de Deus, como mulher de Deus, como filho de Deus, porque esse é o desejo do Senhor. O que nós vemos nesse texto aqui é que num momento específico da história, logo após a ressurreição, logo após Jesus ter sido assunto ao céu e o Espírito Santo ter sido derramado sobre a igreja, houve uma explosão de generosidade, uma explosão de amor, de gentileza, de serviço, de cuidado, de uma disposição espontânea. Essa espontaneidade brotou do coração daqueles discípulos, daquela igreja que havia acabado de ser gerada por obra do Espírito Santo logo após a assunção de Jesus. E isso aí, a ascensão de Jesus. E isso aí realmente causou um grande impacto em Jerusalém. A igreja era nova, aquelas pessoas que estavam ali haviam acabado de experimentar uma convivência de 3 anos com Jesus,
Eles haviam acabado de se despedir de Jesus, o Espírito Santo tinha sido derramado no dia de Pentecostes, havia todo um desprendimento no coração daqueles irmãos e eles estavam dispostos a se doarem completamente uns aos outros e também se doarem por Cristo em favor daqueles que ainda haviam de ser salvos. Então, essa generosidade, essa liberalidade de coração, essa espontaneidade, esse amor sem fronteiras que foi manifesto na vida daqueles primeiros cristãos, causou um impacto extraordinário em Jerusalém. Causou um impacto sem precedentes naquela região, naquele contexto onde Jesus havia exercido o seu ministério, e aquela explosão de glória, aquela explosão de amor, aquela explosão de generosidade não se conteve apenas em Jerusalém, mas se espalhou por outras cidades, por outras regiões, alcançando outros continentes, outras nações e chegando até nós. Então, a pergunta que a gente faz quando vê isso aqui, muitas pessoas desejam viver o tempo da igreja primitiva, como se fosse um período mágico, um período que nunca foi vivido em outro contexto. Mas, na verdade, quando a gente lê esse texto, trazem o sentido real daquilo que foi ensinado no Velho Testamento e que é aplicado no Novo Testamento. Quando você estuda o Velho Testamento, algumas perguntas são feitas a nós. Por exemplo, o que o povo do Velho Testamento, ou que o Velho Testamento como um todo, ensinava a respeito de ser abençoado por Deus? Como eles entendiam o que era ser abençoado por Deus? Porque o que nós vemos nesse texto aqui é que essa igreja era muito abençoada. Esse povo realmente estava contando com a presença de Deus de uma maneira extraordinária. Agora, o que era ser abençoado no Velho Testamento? O que era ser filho de Deus no Velho Testamento, com as limitações que o Velho Testamento nos permite, nos impõe? Então, o que era ser abençoado? Muito bem. O livro de Deuteronômio consiste das leis, dos estatutos e dos juízos de Deus para a nação de Israel. E Deus havia dito, no contexto ali de Deuteronômio, que aqueles que obedecessem seriam abençoados e aqueles que não obedecessem seriam amaldiçoados. Então, diante dessas declarações da lei, que as pessoas tinham que obedecer se elas quisessem ser abençoadas, e a desobediência automaticamente provocaria maldições em todas as áreas, normalmente quando alguém via uma pessoa próspera, com a família saudável, com as coisas dando certo nas lavouras, no gado, aquilo que ele empreendia dava certo, então ele olhava para aquela pessoa e via o reflexo do cumprimento dessas promessas do Velho Testamento, desses estatutos e juízos que foram impetrados lá em Deuteronômio e que o povo seguia para ser abençoado. Então você olha para Abraão prosperando, sendo um homem muito rico, muito próspero, olha para Isaac sendo muito rico, muito próspero, você via naquela prosperidade de Abraão, de Isaac, de Jacó e de quem mais você observar, você percebia que a bênção de Deus estava sobre eles e o próprio texto dizia que Deus os estava abençoando e por isso as colheitas eram boas, por isso os gados multiplicavam, por isso Deus reconciliava com eles os seus inimigos. Então tudo isso ia se cumprindo na vida daquele povo. E aí você vai lendo o Velho Testamento e chega no livro de Jó. E aí você se depara com um paradoxo, porque Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que fugia do mal, era o homem mais rico do Oriente, era o homem mais sábio que existia na terra naqueles dias. Então, era um homem que fazia o que era reto diante de Deus e o próprio Deus dá testemunho dele. E você vai acompanhando a leitura e vai percebendo que Jó era abençoado por Deus porque ele obedecia ao Senhor. Então, consequentemente, o que se devia esperar na história de Jó era que ele desfrutasse do melhor de Deus. E de repente, depois daquela conversa de Satanás com o Senhor a respeito de Jó, Jó perde tudo que tem. Jó perde a sua família, Jó perde os seus bens, Jó perde a sua casa, depois a sua mulher aparentemente se afasta dele, vai para um outro lugar porque
ela diz: amaldiçoa seu Deus e morre, e você vai ver a história se desenrolando apenas com Jó e aqueles amigos que vieram para consolá-lo e acabaram confrontando Jó, dizendo: olha, se isso aconteceu a você, certamente aconteceu porque você desobedeceu, porque você pecou, alguma coisa errada você fez e, consequentemente, você está merecendo o juízo de Deus. Isso é resultado de maldições que vêm sobre aqueles que desobedecem a Deus. Então, Jó enfrenta toda essa situação, mas se você olha o contexto da vida de Jó, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O próprio Deus exalta essas virtudes na vida de Jó. Então isso se apresenta para nós como um paradoxo, porque a gente espera que uma pessoa que faz tudo certo colha de Deus as bênçãos dele, mas não é isso que a gente vê especificamente na história de Jó. Então a gente precisaria aprofundar no entendimento desse livro para que a gente conseguisse compreender claramente como Deus estava trabalhando na vida de Jó para que as virtudes que ele tinha se evidenciassem ao longo daquele processo da provação, porque apesar de sermos justos, nós vamos entender isso à luz das lentes do Novo Testamento. Apesar de ser justo, reto, temente a Deus, aquilo que sobrevém ao justo, aquilo que sobrevém à terra, inevitavelmente vai atingir o justo em alguma situação, mesmo ele sendo um homem de Deus, porque a gente tem aquela fantasia de que o crente não passa por dificuldades, de que o crente tem que ser rico, de que o crente tem que... tudo em sua vida precisa dar certo. E você vai ver um justo sofrendo, um justo passando por dificuldades. Mas o ponto que eu quero mostrar na vida de Jó é que o conceito do Velho Testamento era que o abençoado era aquele que tinha muito, era aquele que tinha riqueza, era aquele que tinha amigos, era aquele que tinha bens, todos os tipos de bens, boa saúde, vivia muitos anos na terra. Então esse era o abençoado. Mas quando o Velho Testamento vai se desenrolando e você chega em Mateus, no capítulo 5 e o versículo 3, você vai perceber um outro paradoxo em relação a esse ensinamento do Velho Testamento. Mas, na verdade, tudo isso é o desenrolar da história. Você vai ver um outro paradoxo que está no capítulo 5, versículo 3, quando Jesus diz o seguinte: bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino dos céus. E aí você começa a se perguntar: mas espera aí, no Velho Testamento, se eu obedecesse, eu teria muito, eu colheria muito, eu seria muito abençoado. Agora, no Novo Testamento, o abençoado não é mais o rico, o abençoado é o pobre. Então me diz uma coisa: Deus está realmente abençoando o rico ou ele está abençoando o pobre? O que realmente Deus quer dizer com essas duas declarações diferentes? A diferença é muito visível quando você estuda esse texto de Atos que nós acabamos de ler. O que está acontecendo aqui em Atos é exatamente o reflexo desses dois princípios que eu acabei de mencionar para você. A bênção pela obediência e a bênção da pobreza. Que pobreza realmente Jesus está querendo nos ensinar aqui? Muito bem. O pobre aqui no Velho Testamento era aquele que estava debaixo de maldição, era aquele que estava em desobediência e as consequências vinham sobre ele. Mas no Novo Testamento, de que pobre Jesus está dizendo? Ele não está se referindo necessariamente a uma pessoa que não tem recurso nenhum. Ele não está se referindo necessariamente a uma pessoa que acabou de passar por uma crise, passou por problemas diversos, econômicos, financeiros, e por isso não tem nem o que comer. Então esse é o bem-aventurado. Não é esse tipo de pobre que ele está mencionando. O pobre que ele está dizendo aqui se equipara ao tipo de pobreza que a Bíblia usa para fazer referência à pobreza de Jesus. Porque Jesus nunca foi pobre, literalmente, porque ele era Deus e ele tinha tudo que ele precisava. Mas o texto diz o seguinte, que ele, sendo rico, se fez pobre. E como você consegue ver Deus se fazendo pobre, sendo que ele é dono de todas as coisas? É esse tipo de pobreza que o texto está nos dizendo. A proposta de Mateus capítulo 5, versículo 3,
dá para ser entendida claramente à luz de Atos 2, porque a ideia principal é o seguinte: pobre, nesse contexto, é todo aquele que foi abençoado por Deus com toda sorte de bênção, mas ele não reteve a bênção para si. Ele deu tudo que ele recebeu aos pobres, deu a todos que estavam à sua volta, e por isso ele se despojou de toda bênção que ele recebeu de Deus. Tudo que Deus foi derramando sobre ele, ele foi transmitindo aos outros que estavam à sua volta, e por isso ele é pobre. Ele é pobre não porque ele não tem, ele é pobre porque ele deu. E aí, como eu posso entender isso à luz do Novo Testamento? No Velho Testamento, o abençoado era o que acumulava, o que tinha muito, o que dava, mas continuava tendo muito. No Novo Testamento, o bem-aventurado, o abençoado, é aquele que pega o que tem e dá aos outros. Nesse texto, nós estamos vendo o reflexo da bênção que Deus quer que a igreja do Novo Testamento entenda. O texto diz o seguinte, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem eram esses? Esses eram os mesmos judeus que vinham daquela base de ensinamento do Velho Testamento, onde tem que obedecer para ser abençoado. Mas agora eles estão perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles se voltaram para um relacionamento com Deus num nível mais profundo. Nós estamos vivendo, nessa geração, um evangelho que não pode ser expresso em todas as dimensões em que ele é ensinado nas Escrituras. Nós temos visto um evangelho caricaturado, um evangelho que não é um retrato perfeito do que a Bíblia ensina, mas é uma caricatura do que a Bíblia ensina. É apenas uns rabiscos. Na verdade, você não tem a verdade toda sendo expressa pela maioria dos que você considera cristão e evangélico. Mas nesse texto você tem o DNA completo de uma igreja que está realmente vivendo um relacionamento profundo com Jesus e que não está experimentando apenas parte daquilo que o evangelho é. Tem muitas pessoas focadas na cura, outras focadas na prosperidade, outras focadas talvez em fazer o bem ao próximo, mas poucas pessoas experimentam o evangelho na sua dimensão completa, experimentam todas as dimensões desse relacionamento com Deus que é mencionado nesse texto. E é esse tipo de evangelho que eu e você podemos viver e que Deus deseja que nós vivamos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia um quebrantamento no coração deles. E aí, em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia manifestações externas do poder de Deus quando as curas aconteciam. E todos os que creram estavam juntos, havia unidade, tinham tudo em comum. Eles realmente não se consideravam superiores uns aos outros. Eles estavam desfrutando de uma comunhão onde ninguém era melhor do que ninguém. Todos estavam vivendo o mesmo padrão de evangelho. E aí vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que haviam de ser salvos. Olha bem, vamos entender isso aqui. Quando você lê esse texto, dependendo das lentes que você coloca, por exemplo, um sociólogo certamente vai entender esse texto na perspectiva do socialismo e vai dizer o seguinte: precisamos viver essa realidade da justiça social do Novo Testamento. Pensando o seguinte: os ricos têm que partir a sua herança, os seus bens, a sua riqueza com os pobres. Isso é justiça social. Mas o que nós vemos aqui não é esse tipo de justiça social, porque na verdade, de acordo com a lei, a justiça social necessariamente não é que o rico reparta o seu bem, os seus bens, a sua riqueza com todos os pobres. Na verdade, cada um tem aquilo que merece de acordo com o esforço que
que ele emprega no trabalho, nos estudos, na dedicação profissional. Essa é a realidade para todos nós, né? As pessoas que estudam mais conseguem uma melhor colocação profissional, as pessoas que se esforçam, que se empenham no seu trabalho, às vezes conseguem também um bom resultado. Então, a justiça é mais ou menos aquilo que a gente vive nas escolas, né? Quando você estuda, batalha para aprender um certo conhecimento, e aí na hora da prova a nota vem como resultado do seu aprendizado. Você ganha aquilo que você realmente mereceu ganhar de acordo com o seu esforço, de acordo com a sua dedicação. Aqui o que nós estamos vendo ultrapassa esse padrão, porque as pessoas não estavam baseando a distribuição dos seus bens em algum tipo de justiça social, vinda de algum conceito de socialismo, de algum conceito universitário. Não, eles estavam experimentando algo no coração deles em relação a Deus, em relação à comunhão com Deus que eles estavam tendo, e esse contato com Deus, essa experiência com Deus, estava fazendo com que o amor ao próximo aflorasse de uma maneira extraordinária. Então, aquelas pessoas que tinham com o que compartilhar, eles compartilhavam bens, eles compartilhavam tempo, eles compartilhavam atenção, eles compartilhavam o que eles tinham de melhor uns com os outros, e isso aí começou a se transformar num poderoso testemunho para a comunidade que estava à volta. O que nós vemos nesse texto pode ser explicado na própria definição do que é evangelho. A Bíblia fala que o evangelho é boas novas, é boa notícia. Então, se o evangelho é boa notícia, ele precisa ser espalhado, ele precisa ser realmente espalhado por toda a região, por todas as cidades, em todos os contextos, por todos os meios, através dos missionários, através dos meios sociais, de mídias sociais. Ele precisa chegar até as pessoas. O evangelho precisa realmente ser espalhado. Mas, por outro lado, o evangelho é o poder de Deus. Se o evangelho é o poder de Deus, ele precisa realizar algo extraordinário no próprio crente. Ele precisa produzir algo extraordinário na minha própria vida. Se o evangelho, que é o poder de Deus, causar um impacto na minha vida, o resultado do impacto do evangelho na minha vida será visto no meu relacionamento com aqueles que estão à minha volta. Eu vou manifestar a experiência que eu tive com Cristo através do amor que eu vou compartilhar com aqueles que estão à minha volta. Essa é o verdadeiro DNA do Evangelho. O Evangelho que cura, que liberta, que transforma, precisa operar esses milagres e essas maravilhas primeiramente em mim, primeiramente no próprio crente. Uma vez que eu recebo esse impacto do Evangelho, o resultado dele vai ser visto no meu relacionamento com aqueles que estão à minha volta. E aí, nós temos algumas coisas que podemos mencionar aqui. Como o Evangelho pode causar esse impacto na comunidade onde ele está, na cidade onde ele está. Primeira coisa, ele é expresso através da demonstração do amor. A Bíblia fala que o amor que nós devemos uns para com os outros, que a verdadeira dívida que nós temos uns com os outros, tem que ser um amor não fingido. Um amor que se transforma nesse vínculo da perfeição. Esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Esse tipo de amor que não é traduzido por sentimentos, não é expresso através de interesses, não busca o seu próprio interesse, mas é o amor ágape, o amor que é visto em Deus, o amor que foi colocado em nossos corações, de acordo com Romanos capítulo 5, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A base da vida cristã é o próprio amor. Então, ele me amou, ele deu a vida dele por mim, Jesus deu a vida dele por mim, então eu também devo oferecer a minha vida para aqueles que são os meus semelhantes. Você pode até, quando tiver um tempo, ler, acho que 2 Coríntios capítulo 5, quando a Bíblia fala o seguinte, que nisto consiste o amor, que Cristo deu a vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos semelhantes. Uma outra coisa que eu vejo nessa marca, dessa transformação que o poder do Evangelho causa na igreja é a generosidade.
há no coração de todo crente que experimentou um verdadeiro encontro com Jesus a disposição de compartilhar aquilo que ele tem, não apenas em termos de bens, mas se ele tem conhecimento, ele compartilha. Se ele tem uma casa, não importa se é pequena, se é grande, se é bonita, se é feia, ele abre a sua casa para que essa casa se transforme numa agência do reino de Deus, onde um pequeno grupo pode reunir, porque agora o que ele tem, ele compartilha com aqueles que fazem parte daquela comunidade onde ele também é membro. Então ele é generoso com o tempo, ele está pronto para compartilhar o seu tempo com aqueles que precisam de atenção, ele é generoso com o espaço onde ele mora, ele compartilha para que um grupo pequeno funcione, ele é generoso com o conhecimento, ele está disposto a ser discipulado, ele está disposto a discipular, porque era essa a disposição daqueles irmãos. Ninguém considerava propriamente seu aquilo que possuía. Ele estava pronto para compartilhar com o outro. Então esses crentes foram se tornando pobres e ricos ao mesmo tempo, porque tudo que eles recebiam de Deus, eles compartilhavam com os outros. E à medida que eles compartilhavam as riquezas que eles tinham com os outros, aqueles que recebiam essa expressão de amor também enriqueciam nesse conhecimento, nessa experiência com Deus, e isso começou a se multiplicar de uma maneira extraordinária. Eles também compartilhavam serviço, eles se dispunham, se desprendiam para ajudar uns aos outros, para servir uns aos outros e trabalhar para que o reino de Deus se expandisse. Muitos, ao longo da história, você pode ouvir a história, por exemplo, dos irmãos morávios, que foram séculos depois, que se vendiam como escravos, que oraram durante 100 anos para que o evangelho chegasse em regiões onde havia resistência à presença do evangelho. Ainda hoje muitas pessoas estão sendo perseguidas na China, na Índia, em vários outros lugares do mundo por causa do evangelho. Então esse desprendimento, essa disposição de servir, de cruzar as fronteiras, de ir além fronteiras para pregar o evangelho, era uma marca dessa igreja que estava experimentando essa explosão de amor, essa explosão de generosidade. Mas isso não precisa acontecer só além fronteiras, isso pode acontecer dentro da minha casa, isso pode acontecer no contexto da comunidade. Nós estamos voltando agora, no próximo mês, a igreja vai estar reunida, a igreja vai voltar a congregar dentro das restrições que vão ser impostas. E esse é o tempo de você abrir o coração para realmente fazer diferença nesse novo normal que vai estar vindo. Como você vai servir, como você vai expressar sua generosidade, como o seu amor será manifesto, como a sua casa será utilizada para refletir a glória de Deus e para abençoar a sua comunidade que está sendo, de certa forma, assustada com o vírus do coronavírus, mas que talvez ainda não está sensível em relação ao vírus mais mortal que existe e que está assolando a humanidade desde que Adão pecou, que é o vírus do pecado, que é essa doença mortal com a qual a humanidade foi infectada, e só Jesus pode nos livrar dessa condenação eterna. Você vai ver hospitalidade. Eles comiam pão de casa em casa, e para que isso acontecesse, um tinha que abrir a sua casa para receber os irmãos, o outro abria a sua casa para receber aqueles, e outro abria a sua casa para receber todos aqueles. Então esse desprendimento de não ter medo do que vai acontecer com o meu sofá, de não ter medo do que vai acontecer com os móveis da minha casa, ou de não ter vergonha da casa que tem. Na verdade, o que está valendo nesse contexto aqui é que eu terei a oportunidade de receber a igreja. E ao receber a igreja de Jesus na minha casa, eu estou recebendo a presença de Deus, eu estou manifestando a presença de Deus. Eu posso ser, de certa forma, materialmente pobre, mas a riqueza de Deus que eu tenho recebido, as bênçãos do Senhor que eu tenho recebido na casa de Deus, eu vou compartilhar com os meus irmãos e vou enriquecê-los, porque realmente era isso que a gente via nessa igreja. A Bíblia fala sobre honra. Ninguém considerava propriamente seu aquilo que tinha, mas compartilhava. Mas havia uma outra coisa que eles compartilhavam, que era a honra. O próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar isso mais tarde, dizendo o seguinte, que
nós devemos considerar os outros superiores a nós. E essa postura de você é superior a mim, de um é superior ao outro, na verdade é o inverso do que a sociedade nos ensina. A sociedade nos ensina, a própria filosofia grega nos ensinou a crescermos e estarmos acima das pessoas. Quanto maior eu for, quanto mais alto eu chegar, mais eu terei pessoas abaixo de mim. Mas a ideia do reino de Deus é colocar as pessoas acima de nós, é valorizá-las, é realmente reconhecer o valor que elas têm, porque essa marca se transforma, na verdade, num testemunho para aqueles que estão observando a igreja. A Bíblia fala que eles carregavam os fardos uns dos outros, eles se submetiam uns aos outros. Então, esse evangelho, queridos, que é uma boa notícia, que pode ser espalhado pelo mundo, é também o poder de Deus que transforma o meu comportamento e que cura os meus relacionamentos para que eu seja a igreja que Jesus deseja que eu seja nessa geração. Então isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, se aplica em relação ao marido e à esposa. A Bíblia fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Por que ele deve fazer isso? Porque ele foi marcado com a graça de Deus, ele foi alcançado pelo amor de Deus, ele tem um referencial espiritual que é o próprio Jesus, que deu a sua vida pela igreja, que se entregou pela igreja na cruz, e por causa disso, por causa do amor que ele recebeu, ele é constrangido por esse amor e ele precisa amar os seus irmãos, ele precisa amar a sua esposa. A esposa deve se submeter ao seu marido, porque uma esposa que tem um marido amoroso como esse deve, como a igreja, se submeter a Cristo, porque esse é o padrão. Embora uma coisa não seja condicionada à outra, na verdade, a ordem de Deus é que o marido ame e que a esposa se submeta, e essa submissão não é uma subserviência, mas é na verdade uma disposição de participar da missão que Deus deu ao marido para que os dois juntos possam completar a carreira de um casamento de um casamento bem sucedido, que possa refletir o amor e a natureza de Deus que está implantada neles. Agora, isso também se expressa nos relacionamentos dentro de casa, entre pais e filhos e pais. A Bíblia fala que os filhos devem honrar os pais, que os filhos devem obedecer aos pais, que os filhos devem se submeter aos pais e receber dos pais a instrução e a bênção do Senhor, que vem por intermédio dessa autoridade espiritual que Deus lhes conferiu. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que os pais não devem desonrar os filhos, que os pais não devem provocar ira aos filhos. Então, existe uma reciprocidade desse relacionamento, tanto do filho para com o pai, quanto do pai para com o filho, porque o padrão do Evangelho não é um padrão de injustiça, não é um padrão onde o pai manda e pronto. Na verdade, o pai manda, mas o pai precisa ser modelo. O pai, para ser autoridade, ele precisa ser autoridade que sirva de modelo e de exemplo para ser reproduzido, porque caso isso não aconteça, o reflexo dessa quebra de princípio será visto no filho, no neto, no bisneto. Então, diante de tudo isso, essa igreja, visivelmente, estava expressando uma explosão de amor que impactou a comunidade toda que estava à sua volta, que não se conteve em Jerusalém, que se espalhou pelas outras cidades, regiões, países e chegou até nós, porque aquilo que realmente é de Deus não pode ser contido. A glória de Deus não pode ser contida nem por cidade, nem por denominação, nem por doutrinas, nem por nenhum limite que o ser humano tenta colocar para encaixotar a glória de Deus. Na verdade, a glória de Deus não pode ser contida quando ela é vivida na sua plenitude. Então, o meu desejo nessa noite é que todos nós, assim como essa igreja, se disponha a ser pobre, no sentido de compartilhar o que tem, no sentido de compartilhar a sua vida, de compartilhar as riquezas que você tem. E lembre, as riquezas necessariamente não são os recursos financeiros. Por exemplo, para um filho que não tem a presença do pai em casa, a maior riqueza que ele queria que o seu pai compartilhasse é o seu tempo e a sua atenção. Para um marido que talvez não conta com
com a submissão da sua esposa, talvez a maior riqueza que ele espera dela é justamente a submissão amorosa. Assim também, para a esposa, a maior riqueza que ela espera do marido é o seu amor, é a sua disposição de dar atenção, de ouvir, de falar, de participar da vida conjugal e da vida comum do lar. Para o filho, talvez a maior riqueza seria essa, mas para o pai, a maior riqueza, talvez, seria que o filho honrasse, que o filho o obedecesse, que o filho valorizasse os seus conselhos. Então, às vezes a gente está compartilhando certas riquezas que na verdade não causam tanto impacto quanto causariam se nós compartilhássemos as verdadeiras riquezas que temos. Então o meu desejo, como servo de Deus, como membro desse corpo da Comunidade Batista da Paz e também membro do corpo de Cristo, espalhado pelo mundo, é que nós experimentamos essa explosão de amor, esse desprendimento de compartilhar o que temos com aqueles que estão à nossa volta, para que a nossa riqueza possa alimentar os outros, possa edificar os outros, possa fortalecer os outros e possa plantar Cristo no coração daqueles que estão à nossa volta. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar. Esse novo tempo está chegando, esse tempo onde nós vamos estar congregados outra vez, que nós possamos voltar para a casa de Deus, mas voltar com a disposição nova de sermos uma igreja vibrante, de sermos uma igreja que se espalhe, cuja notícia se espalhe pela região, mas uma igreja cujo poder de Deus seja manifesto na cura dos relacionamentos, na cura do comportamento dessa igreja, para que ela viva essa transformação dentro de casa, na célula, no discipulado e também na comunidade como um todo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento e eu te peço que se junte aí com a sua família, se você puder, ou com quem estiver perto de você, dentro dos limites do distanciamento social, porque talvez se você tiver com algum amigo, alguma pessoa próxima, o conselho é que você não tenha tanto contato, então mantenha esse distanciamento social. Mas se você está com a sua família, se junte aí, nós vamos orar ao Senhor e eu te peço que feche os seus olhos. Vamos nos colocar diante do Pai. Ó Deus, nós te damos graças. Nós te louvamos, ó Deus querido, pela alegria que o Senhor nos dá de poder ser parte desse corpo, dessa igreja. Ó Deus querido, de saber que a maior riqueza que temos não pode ser medida pela quantidade de dinheiro que está na nossa conta, não pode ser medida pela quantidade de bens que temos, mas ela é medida, Senhor, pelo quanto de amor é compartilhado, pelo quanto de amor, ó Deus querido, é experimentado no coração e é compartilhado nos relacionamentos, pela disposição de amar, de perdoar, de servir, pela disposição de abrir a vida e a casa, Senhor, para abençoar aqueles que precisam experimentar a mesma graça. O meu desejo, ó Pai querido, é que o Senhor realmente, depois dessa nova fase que estamos para começar a viver, que o Senhor levante uma igreja vibrante como essa igreja do Novo Testamento, uma igreja disposta, desprendida, generosa, uma igreja cheia, Senhor amado, de amor e pronta, Senhor amado, para viver a realidade do Evangelho que o Senhor tem para nós. Ó Deus querido, o próprio Jó, na prova que ele passou, nas perdas que ele teve que enfrentar, no final de tudo aquilo, ele percebeu, e dá para ser percebido na sua história, que a maior riqueza de Jó não era aquilo que ele perdeu, mas era aquilo que ele conservou durante o tempo da provação, as virtudes que ele pôde preservar para estar diante de Deus e dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha, Deus, eu oro para que realmente nós experimentemos isso, que nós vivamos essa realidade de conhecer o Deus do Evangelho a qual nós pregamos e que esse Deus que nós conhecemos seja expresso nos nossos relacionamentos, seja expresso na maneira como nós servimos e ajudamos uns aos outros. Que o Senhor nos ajude a viver essa verdade. Ó Deus querido, para que realmente o mundo saiba que Jesus foi enviado e possamos também estar livres, ó Deus, das coisas que pesam sobre as nossas costas no dia a dia, que é o orgulho, o egoísmo e todas essas coisas. Nós oramos, ó Pai querido, no nome do Senhor Jesus. Abençoe essa igreja, abençoe a nossa vida, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma semana de vitória,
em nome de Jesus. E até a próxima.